O livro de João, no capítulo 17, o verso 11, Jesus, em sua oração sacerdotal, ele diz, ou ele clama ao Pai dizendo: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um assim como nós. O verso 22 e 23, eu lhes tenho transmitido a glória que me deste desde o princípio, para que sejam um como nós somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, eu vou para junto de ti, mas eles vão ficar. Eles vão continuar aqui nesse mundo. Eles vão continuar nesse mundo turbulento. Mas eu suplico, Pai, para que eles sejam um como nós somos. Eu e ti somos um. Sabe, a Bíblia, aqui nesses textos, a própria palavra de Jesus Cristo diz que a unidade tem origem no poder guardador do Pai. Somente no poder guardador do Pai. A unidade, ela tem origem na glória do Pai que Jesus concedeu aos seus seguidores. E mais ainda, a unidade tem as suas origens na habitação de Cristo, no íntimo de cada pessoa. Portanto, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo atua por meio do corpo de Cristo, que é a sua igreja. O Espírito, portanto, é o poder coesivo. O Espírito Santo é o poder que mantém a presença, que mantém a união em cada segmento, em cada indivíduo que crê em Jesus Cristo. O Espírito, sim, Jesus Cristo, através do seu Espírito, ele atua no meio do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Se você olhar uma roda de bicicleta, por exemplo, com raios, cada raio simbolizando um membro. Se você olhar o cubo daquela roda, o centro, como se fosse Cristo. Quando os raios se aproximam do centro, mais próximo estão um dos outros. Assim é a unidade da igreja. Quanto mais próximo estamos de Cristo, mais próximo estamos também um dos outros. Portanto, o segredo da verdadeira união na igreja, na família e outras sociedades que existem, o verdadeiro segredo desta união pode passar pela diplomacia, sim. Pode passar pelo trato habilidoso de um para com os outros, sim. Pode passar pelo saber humano, saber humanista, humanitário, também. Mas, acima de tudo, o segredo da verdadeira união está na união dos seres humanos com Cristo. Quando nós estamos unidos a Cristo, não é possível de estarmos separados um dos outros. Portanto, amados, o Espírito Santo é que nos conduz a Cristo. E o Espírito Santo, este é o Espírito da verdade.
O Espírito que vai produzir unidade é o Espírito de Cristo. Sim, quando o Espírito ele entra naquele que crê, este Espírito faz com que ele transponham os preconceitos da cultura, deixam de lado os preconceitos da etnia, da cor, do sexo, da nacionalidade, da situação social. Sim, quando o Espírito de Cristo entra no coração daquele que crê, preconceitos de qualquer forma vai ser colocado de lado e vamos então viver uma verdadeira união. E isto é através da habitação de Cristo no íntimo da pessoa. Aqueles que Cristo habita nele vão focalizar a Jesus, não a si próprio. Vão ver a Jesus, não a si próprio. A união dele com Cristo, do ser humano, a minha união com Cristo, vai estabelecer um vínculo de união um com os outros. Isto vai ser um dos frutos, vai se produzir um dos frutos do Espírito Santo, que é a unidade. E quando a unidade minimiza as diferenças são colocadas de lado e nós olhamos para Cristo, aquele que não faz diferença, acepção de pessoas. A igreja, ela está composta de diversidade de dons espirituais. E os dons espirituais é para a obtenção da unidade. Os dons espirituais não é para diversidade ou desunião, não. Diversidade sim, mas não desunião. Os dons espirituais que Cristo colocou na sua igreja, através do seu Santo Espírito, eles garantem a unidade do povo de Deus. Os dons espirituais é para garantir a unidade. Os dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo são especiais e eles fazem com que fortaleça a unidade da fé entre os crentes. Paulo disse que Cristo concedeu dons, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E estes dons foram dados tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Perceba para que foi dados os dons? Não foi para alguém achar que é mais importante, que é melhor, que é maior do que o outro. Não. Veja que todos esses dons é para o aperfeiçoamento, para a perfeita varonilidade, para que cheguemos à unidade da fé. Se os dons dentro da igreja começam a dividir pessoas para lá, pessoas para cá, a minha função, o meu dom é melhor do que o seu, é maior do que o seu, é mais importante. Queridos, isto não é unidade. Não há dom mais importante do que o outro. Todos eles é para que se chega à perfeita unidade da fé. É que leve à unidade da fé. Todos os dons unidos, todos os dons designados para desenvolver a unidade do Espírito em unidade de fé.
de modo que os crentes sejam levados a ser maduros, firmes, não mais como meninos agitados pelo vento, jogados de um lado para o outro. Não para que os membros criem divisões. Não é isso a função desses dons e do Espírito Santo. É para que um dom fortaleça o outro, anime, incentive, ajude, seja uma fonte de crescimento, de unidade. A astúcia do inimigo é induzir as pessoas a se acharem melhor do que o outro. Este não é o objetivo dos dons espirituais concedido pelo Espírito Santo. Tudo que o Espírito Santo concede é para que haja harmonia, para que haja unidade, não para que haja a glória de alguém. Todos os dons concedidos pelo Espírito Santo é para que a glória de Deus resplandeça, não a glória do homem, porque o homem não tem glória. Somos pecadores, destituídos estamos da glória de Deus. Somente o Espírito Santo para glorificar a Deus através de nós. Então, quando os crentes aceitam os dons dados pelo Espírito Santo, eles falam a verdade, vivem o amor, crescem em Cristo, que é o cabeça da igreja, desenvolve assim uma unidade dinâmica em amor. E Cristo, disse Paulo, que em Cristo, disse Paulo, todo o corpo bem ajustado, bem consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a sua justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Sim, todo o corpo bem ajustado, bem consolidado. Percebeu? Cresce para a cooperação, para efetuar o próprio amor de Cristo. Sabe, uma das bases desta unidade está na qualidade de espírito de verdade. Isso é muito interessante. Espírito de verdade. Aonde atua a verdade, onde há somente a verdade, há unidade. O Espírito Santo atua para cumprir a promessa de Cristo, de João 16:13, que a sua Bíblia, a minha Bíblia diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Olha que interessante. Porque ele não vai falar de si próprio, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito da verdade, meus queridos, é fundamental. Viver a verdade é uma graça misericordiosa de Deus. É a maior bênção quando um membro fala a verdade, o outro fala a verdade, o outro fala a verdade, que não haja mentira, não haja aí coisas que venham a desencadear a mentira, que levam apenas à verdade, porque Jesus é a verdade. Ele é a base para a verdade. E então a verdade é a base para a unidade. É uma das bases da unidade. Imagina um lugar que vive a mentira, que não gosta da verdade, que vivem com coisinhas daqui, coisinha tentando esconder a verdade, inventam coisas que não é esse o propósito de Deus. O Espírito Santo, quando ele vier, ele conduzirá toda a verdade. Ou seja, o Espírito Santo não aceita mentiras dentro da palavra de Deus, para a mudança da palavra de Deus, e também entre os membros. A verdade é uma qualidade do céu. Então, uma das missões do Espírito Santo
é conduzir cada pessoa que crê à verdade tal como ela se encontra em Jesus. E olha uma coisa, a verdade, somente a verdade não é suficiente para operar a verdadeira unidade, a genuína. Agora, quando nós vivemos e pregamos a verdade conforme encontrada em Jesus, então aí vai haver a verdadeira união. Quando vivemos, se nós vivemos em Jesus, Jesus vive em nós, que é a verdade. Só conhecer a verdade não basta. Há milhares e milhares, milhões de pessoas que conhecem a verdade, mas não vivem a verdade, não querem viver a verdade. Não, assim não vai funcionar. Então, viver a verdade, conhecer a verdade, mas viver esta verdade, pregar a verdade como ela é em Jesus, isso vai produzir união. Quem conhece a verdade não fica longe, não se separam. Quem conhece a verdade ou vive a verdade, vive o companheirismo. Quem vive a verdade, que é Jesus em nós, vamos viver de acordo com os dons espirituais. E um dos dons espirituais é o amor. A plenitude dos dons espirituais vai desenvolver nos fiéis toda a verdade e unidade. Cristo orou, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ainda ele ora, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Ah, meus queridos, como precisamos desta verdade para viver a unidade. Quando esta verdade, conforme encontrada em Cristo, habita no coração do fiel, seu efeito vai ser refinar, vai ser elevar, vai ser purificar a vida, vai ser eliminar os preconceitos, vai ser eliminar o atrito. Quando vivemos a verdade tal como ela é, ah, meus queridos, a discórdia desaparece, o orgulho desaparece, o maior desaparece. Aquele que quer ser maior será o servo, aquele que serve. Sim, meus queridos, Jesus disse, olha, eu dou um mandamento novo para vocês, que amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Percebeu que amor que Cristo tinha? Ele diz, eu quero que vocês amem uns aos outros, assim como eu amo vocês. Que mandamento! Ao meu saber, ao meu conhecer, ao meu entender, isso parece impossível. Seria impossível eu amar, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei. É impossível isso. Mas eu e você conhecemos aquele verso que diz, tudo é possível àquele que crê. Em Jesus é possível. Tal amor somente encontrado em Cristo. Aquele amor que Cristo demonstrou, ele está dizendo, olha, eu quero que você também demonstre esse amor. Viva esse amor. Se eu vivo em você, você vai viver esse amor. Tudo é possível àquele que crê. É possível vivermos o amor que Cristo viveu. Mas ele, em nós, ele completa. Ele mesmo diz, olha, quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Se nós somos atraídos por Cristo, sabe? Se nós somos atraídos por Cristo, nós vivemos o amor que ele viveu. Nós nunca vamos ser como Cristo, mas seremos semelhantes a ele. Quando Cristo diz isto, ele está falando na unidade relacional. Porque vivemos na base, no tronco,
recebendo a mesma seiva das raízes, ou da raiz. Percebe, meus queridos? Cristo quer que nós vivamos este amor e transmitamos este amor, sejamos uma fonte de amor. Mas uma coisa é interessante entender, que longe da cruz de Cristo, não vamos conseguir viver este amor. Não vamos conseguir. Não vamos conseguir amar como Jesus amou. Longe da cruz de Cristo não vai ser possível. Precisamos estar bem juntinho à cruz. A cruz é o ponto focal. Porque quando nós olhamos para a cruz, entendemos quão grande amor Cristo demonstrou por mim e por você. Esse amor nos move, nos comove e nos motiva a viver também um amor semelhante ao de Cristo Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. Junto à cruz, nós damos conta de que Ele não apenas morreu por nós. Junto à cruz, nós damos conta de que todas as nacionalidades, etnias, cores e classes são iguais. Junto à cruz, entendemos que cada dom que foi dado a mim, a você, eles servem para a unidade. Junto à cruz, nós vamos entender que o amor expresso por Cristo, a mim, a você, é para que eu também viva esse amor e expresse ele aos outros. Ah, meus queridos, a visão estreita do homem tende a separar pessoas. A visão estreita do homem tende a entender que os dons espirituais, um é mais importante do que o outro. Mas quando nós vamos à cruz de Cristo, essa cegueira humana é colocada de lado. Essa etiqueta que colocamos nos seres humanos, colocamos nos dons espirituais, é colocado de lado. Quando nós vamos à cruz, nós percebemos que ninguém é mais importante do que o outro. Junto à cruz, nós entendemos que ninguém é sem valor. Junto à cruz, nós entendemos que todos são desejados pelo céu. Percebeu? Junto à cruz, quando Jesus disse que a sua crucifixão atrairia a ele todas as pessoas, o pensamento de Cristo era de que o vigoroso poder magnético manifestado no maior de todos os sofrimentos seria a forma da unidade do corpo de Cristo. A igreja olhando para o sacrifício expiatório, a morte expiatória, o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, tudo isso traria harmonia aos filhos de Deus. Sabe, o Calvário, quando olhamos para o Calvário, precisamos de entender que levai a carga um dos outros, ou as cargas um dos outros. Ele suportou um fardo completo pela humanidade. Ele sofreu por todos, indistintamente. Ele deu a vida por mim e por você. Ele deu a vida para nos libertar, para que possamos entender que o mais importante é Cristo em nós e nós vivendo esta unidade. Porque lá no céu não haverá desunião. Sabe, unidade no lar é o desejo de Deus. Unidade lá em casa, unidade na família. Ah, meu amado, você em Cristo vai viver essa unidade. Se você irá à cruz, você vai ver que precisa de unidade lá em casa. Você vivendo junto à cruz, você vai perceber que você precisa de disposição
para viver a unidade. Disposição. Eu vou lutar pelo poder do Espírito Santo para viver essa unidade. Você não vai querer desunião. Você não vai pregar desunião. Você não vai trabalhar desunido. Você não vai ter um foco desunido do foco da Igreja de Deus. Disposição para a unidade. Junto à cruz nós vamos encontrar disposição para a unidade. Junto à cruz nós vamos trabalhar unido rumo a um único objetivo, que é salvação em Cristo Jesus, salvar outros. Jesus disse, vai, pregue, anuncie o Evangelho, leve a mensagem de salvação. Se estivermos junto à cruz, nós vamos perceber que precisamos de focar num objetivo único, não um objetivando uma coisa, outro objetivando outra, um objetivando lucro, a glória própria, a fama. Não é esse o objetivo da cruz de Cristo, não é esse o objetivo da unidade. A objetividade de Cristo é ser servo, servir, amar como eu vos amei, humildemente, salvação. E muitos hoje o que buscam é unir-se para tirar proveito financeiro, tirar proveito através da fama, das curtidas nas redes sociais. Ah, meus queridos, esse é um instrumento do diabo, esta forma de lidar ou até de liderar a Igreja de Deus. O foco daqueles que vão junto à cruz é que o desenvolvimento de cada pessoa é importante. O desenvolvimento da igreja deve ser um desenvolvimento global, todos crescendo para que a Igreja de Deus global cresça. Não temos o olhar focado para o meu umbigo, para o meu distrito, para a minha localidade, mas os que olham para a cruz olham para o mundo. Olham para o mundo. Não rogo que os tire do mundo. Quando Jesus orou, ele está falando de quem? De mim? Não, ele está falando da humanidade. Eles não vão, o Senhor não vai tirar ele do mundo agora. Eles vão continuar vivendo aí, mas eu rogo que eles vivam unidos em mim, que eles sejam um. Eles quem? A igreja no mundo inteiro. Uma perspectiva global, não apenas local, não apenas para minha família, não apenas para a minha atitude. Por final, nós precisamos de evitar que, ou melhor, evitar que sejamos causador de divisão. Causadores de divisão. Isso é um outro assunto que o inimigo gosta muito, de trazer divisão entre as pessoas. Trazer divisão entre o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Trazer divisão é um instrumento do inimigo, Satanás. E Jesus nos chama à unidade. Nada de divisão. O Filho do Homem, ele se tornou irmão de cada um de nós. Ele veio como o segundo Adão para nos fazer homens e mulheres firmes na pessoa de Jesus Cristo, unidos de mente, unidos de missão, prontos a manifestar o amor redentivo de Cristo a todos os povos, nações e línguas. Ah, meus queridos, é o grande desejo de Deus que eu e você vivamos essa união. Começando lá em casa e depois aonde eu estiver. Se Cristo estiver em mim, eu em Cristo, unicamente produziremos unidade. Vamos viver isso ou vamos viver o plano do inimigo, causador de divisão, achando que somos melhores, maiores, mais importantes?
Não, meus queridos, Deus é uno, único e quer que a sua igreja viva esta unidade também. Esse é o plano. No céu seremos uma só família, uma família celestial, salvos todos pelo sangue de Cristo, todos resgatados pelo mesmo Salvador. Amém por isso. Vamos orar? Obrigado, Pai querido, porque o Senhor nos salva. O Senhor, através do teu Santo Espírito, quer produzir em nós unidade. Abençoe o teu povo espalhado por este vasto mundo. Abençoe cada pessoa individualmente, que possamos ser humildes, sermos servos, usarmos os dons espirituais para salvar, para servir, para amar. Louvado seja o teu nome por tudo. Oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém? E amém. Meus queridos, agradeço a sua sintonia. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.